Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Uma alegria ter a sua participação, a tua audiência. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe também a tua família agora e para sempre. Amados, conforme eu comentei no vídeo passado, hoje nós vamos comentar sobre os 7 flagelos do Apocalipse, ou seja, as 7 pragas do Apocalipse que está no capítulo 16 do Apocalipse. O que significa? Sobre quem cairá essas 7 pragas do Apocalipse? Alguns falam assim e perguntam, se Deus é amor, por que a Bíblia fala de pragas? Por que a Bíblia fala de destruição, fim do mundo? Por que Deus vai punir o pecador ou o impenitente? Amados, Deus é infinitamente amor. Em primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, nos diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, Deus é amor. Estamos vivendo pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor. Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus ama o pecador. Em Ezequiel capítulo 33, o versículo 11 nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos se convertam. Convertei-vos, convertei-vos. E vivam. Esta é a vontade de Deus. Que todos se convertam e sejam salvos. Deus cada dia está dando oportunidade para as pessoas conhecerem a palavra, aceitar a palavra, viver a palavra. Amados, Deus é infinitamente amoroso, perdoador, misericordioso. Mas o pecado tem que ser punido. O pecado tem que ser destruído. E aquele que se apegou ao pecado e não quer se arrepender, não aceita a graça de Deus, infelizmente, terá que ser punido junto com o pecado. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Mas o pecado não pode permanecer eternamente nesse universo, porque senão o sofrimento vai reinar para sempre. Ao destruir o pecado, os que estiverem apegados ao pecado são destruídos juntos. Deus, com lágrimas nos olhos, terá que punir o pecador impenitente no último dia, para o bem do próprio universo. Romanos capítulo 5, verso 8 está escrito assim, Deus provou, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, o Senhor Jesus Cristo morreu por você e por mim. Deus enviou o maior dom do céu, o seu bem-amado Filho, para te resgatar, para me resgatar, porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, poderia deixar nós sendo escravos de Satanás para sempre? Nós nem existiria. Deus poderia deixar o ser humano à mercê da sua própria sorte. Mas Ele enviou o seu bem-amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Deus, através de Jesus Cristo, morreu por você e por mim. Jesus sofreu sem igual. Uma angústia sem igual. Um sofrimento sem igual. O seu coração foi partido de angústia por você e por mim, para te resgatar, para pagar a nossa dívida. Amados, só vai se perder aqueles que virarem as costas para Deus. Todos poderão ser salvos, basta aceitar a graça de Cristo. O Senhor Jesus está de braços abertos dizendo, filho meu, dai-me o teu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amado Filho, para que todo o que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Aí está, a Bíblia inteira confirma o infinito amor de Deus por cada criatura, por cada ser humano. E se você fosse o único pecador da face da terra, e eu também, Jesus teria deixado o céu, deixado a glória, deixado o trono e morrido por você e por mim, se nós fôssemos o último pecador. Fôssemos o único pecador. Deus é maravilhoso. Mas, meus amados, no capítulo 16 do Apocalipse, fala de 7 flagelos, 7 pragas que serão derramadas sobre os impenitentes um pouquinho antes da vinda de Jesus. Esses 7 flagelos ou pragas
não serão universais, mas as consequências serão universais. Mas quando cairá esses 7 flagelos? Apocalipse 22, verso 11, vai chegar o momento que Jesus vai dizer assim, feito está. Quem é injusto, continua fazendo justiça. Quem é imundo, continua sendo imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Isso quer dizer, meus amados, que muito em breve todas as decisões terão sido tomadas, todos os casos estarão decididos para sempre, as escolhas serão feitas. Hoje o Evangelho está sendo pregado pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelos pregadores. Hoje a palavra de Deus sendo levada de uma forma ou de outra. Todo mundo está tendo hoje a oportunidade de decidir-se por Jesus ou pelo inimigo de Cristo, de aceitar a salvação ou de rejeitar a salvação. Quando todas as escolhas foram feitas, todos os casos foram decididos, Jesus vai deixar o santuário celestial, a segunda parte, o segundo compartimento do santuário, que é a sua segunda, última parte de trabalho por nós, de sumo sacerdote. Hoje Jesus é o teu sumo sacerdote, é o meu sumo sacerdote. Ele intercede por nós junto do Pai. Ele roga por nós. É a última parte do seu trabalho em favor da humanidade. Mas muito em breve Jesus deixará o santuário celestial, porque o seu trabalho estará terminado. Feito está. Tudo já foi decidido. Quando Jesus encerrar o seu trabalho de sumo sacerdote, nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. Então, os 7 anjos estarão preparados para derramar as 7 últimas pragas, onde é consumada a cólera de Deus ou a ira de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, é um apelo que Deus faz a você, meu amigo, a mim também. Diz o apóstolo João, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo hoje é o teu, é o meu advogado. Jesus está de braços abertos para te defender, para me defender, para te perdoar, para me perdoar. Amados, não há causa difícil que Deus não resolva. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que você é até aqui, Deus pode transformar a tua vida, a minha também. Ele tem todo o poder. O Deus que criou esse infinito universo está trabalhando pela tua e pela minha salvação. Nesse grande conflito entre o bem e o mal que nós estamos envolvidos, Deus trabalha por aqueles que o buscam de todo o coração. E através desse livro você tem o mapa, você tem a guia, as instruções, as orientações para você ser mais do que vencedores nessa grande escuridão que há neste mundo. Amados, então, um pouquinho antes da vinda de Jesus, quando o Evangelho for pregado a todo mundo, quando fechar-se a porta da graça, Jesus terminou seu trabalho, então sobre quem cairá as pragas? Capítulo 16 do Apocalipse, o verso 1, fala que o primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra. Aos homens que têm a marca da besta, têm o seu sinal. Mas o que significa isso? Marca da besta representa o pecado, representa mandamentos de homens, representa aquilo que não está na Bíblia, aquilo que é contra a lei de Deus. A marca de Deus é você estar guardando o dia que Deus deixou na sua palavra. É você estar guardando os mandamentos de Deus. A marca da besta é você deixar da palavra de Deus e aceitar mandamentos de homens. Eu sei que você tem o sinal de Deus, porque você está decidido a ficar com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, com o dia do Senhor que Deus abençoou e santificou. Então todos os homens que têm a marca da besta, que aceitaram os mandamentos dos homens, em vez dos mandamentos de Deus, receberam úlceras malignas e perniciosas, tipo de um câncer de pele. Então, em todo o seu corpo terá úlceras malignas e perniciosas, incuráveis. Apocalipse 16, versos 1 e 2. E agora, meus amados, o segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, a Bíblia diz. Capítulo 16, verso 3. O anjo derrama sua taça sobre o mar, e esse se torna em sangue, como de morto. Morre todo ser vivente que há nos mares, nos oceanos.
Imagina o mau cheiro que estará em toda a terra. Mas os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, não serão atingidos por nenhuma dessas pragas. Terão a proteção, assim como Israel, lá no Egito, enquanto os egípcios sofriam aquelas 10 pragas no tempo de Moisés. Você conhece a história bíblica. O povo de Israel era guardado e protegido. Enquanto havia escuridão para os egípcios, para Israel havia luz. Enquanto os egípcios sofriam as pragas das rãs, as pragas dos piolhos e outras, as chuvas de pedras, Israel não sofria nenhuma dessas pragas, porque Deus faz diferença entre os que o servem e os que não o servem. Assim você terá a proteção de Deus nesses tempos difíceis, nesse período das 7 últimas pragas do Apocalipse. O terceiro flagelo, capítulo 16 do Apocalipse, verso 4 até o 7, ali diz que o terceiro anjo derrama sua taça sobre as fontes das águas, e estas se tornam sangue. Amados, a água que usamos para tudo, para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar o rosto, para fazer comida, para lavar roupa, lavar o carro, aguar o jardim. A água nós usamos para tudo e agora se torna em sangue. Não tem como usá-la. Já pensou que terrível? Não tem como sobreviver sem água. É impossível. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus terá a sua água certa. A água em sangue é para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que perseguiram o povo de Deus, que derramaram sangue de santos e de profetas. O anjo fala no versos 6 e 7 do Apocalipse 16 que Deus é justo, que Deus é fiel. Os ímpios estarão apenas colhendo o que eles próprios plantaram. Estão apenas ceifando o que eles próprios semearam. E o quarto flagelo, a quarta praga, o anjo derrama sua taça sobre o sol. Está no capítulo 16 do Apocalipse, verso 8. E o sol então aquece, e os homens são queimados pelas chamas, pelo fogo, pelo calor intenso do sol. Então, o quarto flagelo, o sol vai aquecer a ponto de queimar os homens e os blasfemos de Deus. O quinto flagelo, a quinta praga descrita no Apocalipse, está no capítulo 16. Agora, o versículo 10 será uma praga bem localizada. Diz que o anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. E esse se torna em trevas. Então, toda a região onde está o centro religioso do mundo apostatado vai se tornar em trevas. Segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, todo o estado ali do Vaticano, Roma, vai se tornar escuro, tenebroso, porque ali é o centro religioso do mundo, onde as falsas doutrinas, onde as heresias embriagaram os povos e as nações e os reis da terra. Então, o trono da besta, o trono do poder político e religioso do mundo, vai se tornar em trevas. Então, será uma praga bem assim localizada somente naquela região, mostrando o desagrado de Deus pela perversidade, pelas falsas doutrinas que Roma tem embriagado o mundo, desde a época da Idade Média até os nossos dias. E o sexto flagelo, a sexta praga, capítulo 16, verso 12, diz que o anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e esse seca-se, preparando o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Alguns estudiosos interpretam como essa praga, como fosse simbólica, seria a preparação das nações para a luta final, para a luta do Armagedon, que vai ser um pouquinho antes da vinda de Cristo. É o secamento das águas do rio Eufrates. É assim que a Bíblia descreve. Capítulo 16, versículo 12. Então agora o sétimo flagelo. Apocalipse ainda, capítulo 16, agora verso 18, 17, 18 e 21. Diz que o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar. Então houve vozes, relâmpagos, trovões, grande terremoto como nunca havia acontecido. E as cidades são partidas, as cidades caem por terra, a cidade das nações. Todas essas construções, esses prédios cairão, porque haverá um terremoto como nunca houve. E no verso 21 a Bíblia fala que, no capítulo 16, verso 21 do Apocalipse, que há uma chuva de saraiva, chuvas de pedras que pesam cerca de 1 talento, significa de 35 a 40 quilos.
E nesse terrível flagelo, muitos e muitos morrem. Então a 7ª praga é a chuva de pedras, é o grande terremoto como nunca houve, uma destruição terrível. Meus amados, Deus é amor, mas Deus é justiça. O homem, o ímpio, o pecador que vira as costas para Deus, que persegue o povo de Deus, terá que colher o que ele próprio plantou. Deus é justo. Cada pessoa apenas vai receber o seu próprio salário, nada mais. Deus, como Deus é justiça, ele deu o livre-arbítrio. Então, ele vai dar um livre-arbítrio para cada pessoa colher o que ele próprio plantou. Cada um terá a sua própria recompensa. Mas você e eu estaremos sob as asas do Altíssimo Deus, tendo a proteção de Deus, esperando e aguardando a vinda de Jesus. O apelo para você e para mim está no capítulo 22, 17 do Apocalipse. Deus diz assim: o Espírito Santo está dizendo, venha. A noiva, a igreja está dizendo, venha. Quem ouve e tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amados, a água da vida representa a salvação, a vida eterna que Deus oferece a você, que Deus oferece a mim. Deus te ama e me ama. Deus ama cada ser humano e o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Aceitamos o dom da vida eterna, simbolizado pela água da vida, que Jesus nos oferece pelo seu precioso sangue. Que Deus te proteja e te guarde nesses dias, no dia a dia, e quando as 7 pragas forem derramadas, um pouquinho antes da vinda de Jesus, que você e eu tenhamos a proteção de Deus, que sejamos guardados pelos anjos do Senhor, porque você pertence a Deus e eu também. Amém? E que a palavra de Deus seja o nosso guia, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Quero orar por você neste momento. Pai querido, obrigado pelas instruções da Tua palavra. Cremos, ó Pai, que o Senhor estará conosco nos momentos mais difíceis. Quando as pragas estiverem caindo sobre a terra, vamos ter a Tua proteção, porque nós pertencemos a Ti pela Tua graça. Ajuda-nos a te servir, ó Pai. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Cuida de cada ouvinte, cada participante deste canal, desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. O próximo tema é Armagedon. Quando será? Conto com você. Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe.